Olá, eu sou o Carlos Henrique e hoje eu vim aqui apresentar a minha Global Solution juntamente com meu colega de classe Jefferson Nascimento e Silva e o Felipe Glácio. Bom, primeiramente a gente pegou a base de dados que foi proporcionada no arquivo e colocamos aqui as unidades em forma crescente. As unidades em números distintos, ou seja, todos os números que a gente pegou o número e colocou ele sem deixar ele repetir. E aqui na frequência a gente pegou quantas vezes esse número aparece nessa base de dados que temos aqui na esquerda. Para calcular a frequência, a gente simplesmente pegou o número da frequência e dividimos por 40, que dá automaticamente a porcentagem. E fizemos isso sucessivamente até pegar a porcentagem da frequência de todos os números. E agora, para calcular a somatória da frequência, é exatamente o que a gente fez na coluna D, só que agora a gente vai fazer na coluna F. Ou seja, a gente vai sempre pegar a primeira porcentagem de frequência da coluna E e somando com a de baixo. Ou seja, aí aqui deu 2,5, que é igual. Consequentemente, somando essas duas vai dar 7,5. E somando essas três vai dar 10. E assim sucessivamente até completar o 100%. Após terminar essa parte da frequência, a gente foi diretamente para calcular a média, a moda e a mediana. Para fazer o cálculo, a gente utilizou a soma de todas as unidades e dividimos pela quantidade de unidades que a gente tinha na base. Para fazer a moda, a gente utilizamos a fórmula modo e pegamos da A4 a 43 e saiu o resultado. E fizemos quase que a mesma coisa para mediana, porém a gente utilizou a fórmula média. Para calcular o desvio padrão, a gente utilizou a função desvio padrão e selecionamos todas as unidades que temos aqui na base. E logo em seguida a gente pegou e calculou o coeficiente de variação, que é simplesmente dividir o desvio padrão pela média. Seguindo, a gente calculou o primeiro quartil e o terceiro quartil. Para calcular o primeiro quartil, a gente pegou os primeiros 20 números da tabela e incluímos na fórmula de média, onde ele gerou o resultado. E para o terceiro quartil foi quase que a mesma coisa, porém a gente pegou os últimos 20 números da tabela. Para calcular a variância, a gente utilizamos a fórmula var.a e selecionamos todas as unidades que temos aqui na base e, consequentemente, obtemos o resultado. Para calcular o P10 e o P90, utilizamos a fórmula porcentil, utilizamos todas as unidades que a gente tem e colocamos como parâmetro 0.1 e 0.9. Consequentemente, conseguimos o resultado aqui. Para separar as classes, decidimos separar em seis valores aqui, no caso. Consequentemente, a gente decidiu fazer o intervalo de 9 em 9. Ou seja, se a gente pegar aqui de 37 a 46, lembrando que a gente pegou, do primeiro valor que a gente tinha, o menor e o maior, a gente pegou de 37 a 46, vai dar uma diferença de 9. Então, sempre esse intervalo de 9 em 9. Aqui na frequência, a gente pegou quantas vezes dessa quantidade da base, quantos números aparecem nesse intervalo, e fizemos a referência em porcentagem também. Aqui, para calcular a curtose, a gente utilizamos a função curt, que tem no Excel, e denominamos todos os valores aqui de unidade, e fizemos o mesmo para a simetria, porém usando a função distorção. Após fazer esse cálculo com as funções, identificamos que a curtose é uma lepticúrtica e a simetria é uma positiva moderada. Para gerar o gráfico, a gente utilizamos a frequência das classes e também os intervalos, e viemos em inserir e depois adicionar um gráfico. E este foi o nosso Global Solution de database. É isso, professor. Obrigado.